Amada igreja e todos os amados irmãos, as pessoas que estão nos assistindo e que ainda nos assistirão, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no Dialogando com Deus, hoje é dia 15/2/2022, ou seja, dia 2 de agosto, nós vamos estudar mais uma passagem bíblica que exalta o nome do Senhor Jesus. Nós falamos que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, nós falamos que a palavra de Deus diz e afirma que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus é o Deus do Velho Testamento, é o Jeová do Velho Testamento. Deus criou todas as coisas, veio e morreu na cruz do Calvário, o próprio Jeová. E nós hoje vamos falar sobre o tema, o Espírito Santo é a divindade do Senhor Jesus. O Espírito Santo é a divindade de Jesus. Queridos, a referência principal do estudo de hoje são duas referências. Aí está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Abram as suas Bíblias aí e vamos, aquele que não acompanha, que não tem a Bíblia, por favor, preste bem atenção, examine a palavra de Deus. Eu estou fazendo diariamente, queridos, o estudo bíblico, um estudo. Se você quer aprender a palavra de Deus, eu estou dando para você referências todos os dias. Hoje nós vamos dar duas referências. E essas duas referências têm 3 versículos. Uma com um versículo e a outra com 2. Então, se você deseja aprender a palavra de Deus, eu estou dando versículos principais, versículos que exaltam o nome do Senhor Jesus. Aí no capítulo 2 Coríntios 3,17, nos diz assim: ora, o Senhor, e esse Senhor aqui é Jesus, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que aí nesse versículo aqui, o Senhor é um pronome de tratamento. Senhor é aquele que é o dono das coisas. O Senhor Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o proprietário de tudo. Tudo é Deus que criou. Então, meus amados, aqui está dizendo Espírito com letra maiúscula. Está dizendo que é o Espírito Santo. O Senhor tem o artigo definido na frente de Espírito. Então, Espírito aí é a divindade de Cristo. Espírito Santo. Aqui está apenas a palavra Espírito, e Santo é a qualidade dada ao Espírito de Cristo. Então, o Espírito é a divindade de Cristo, é o Criador de todas as coisas. Então, para você, o tema da mensagem, o Espírito Santo é Jesus. Ou o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, para que você aprenda, o Espírito é a divindade de Cristo. Porque o Senhor Jesus tem duas naturezas. Tem a natureza divina, que é o Espírito Santo. E a natureza humana, que é a natureza que o próprio Espírito Santo gerou um corpo humano para ele. Ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Né? O verbo se fez carne, o verbo é poder, o verbo é a divindade de Cristo. Então, meus amados, que maravilha. E nós vamos lá no livro por favor, abra lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Olha que maravilha. Meu irmão, para você aprender a palavra de Deus, você tem que ruminá-la. Se você apenas ler o versículo, ler por ler, você vai sentir paz, mas não vai aprender. Você tem que aprender quem é este Deus Todo-Poderoso que nós falamos, porque existe um único Deus. A Trindade, ela criou uma Santíssima Trindade que não existe na Bíblia. Existe a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, mas como nós já ensinamos, você bater nessa tecla, tem um provérbio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um provérbio que o mundo secular usa, mas é verdade, querido. O nosso coração é muito duro.
Então, à medida que você vai pedindo o Senhor para abrir o coração, Deus vem e quebra essa pedra do nosso coração. Então, para você aprender a palavra de Deus, não é simplesmente dar uma lida. Vamos examinar esse versículo aí, ruminar esse versículo. Ele diz assim, João capítulo 4, versículo 23. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Esse Pai aí, meus irmãos, é o Espírito Santo, é o Pai. Nós já estudamos que o Espírito Santo é o Pai do Senhor Jesus. Então vamos ler novamente. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Observem nas suas Bíblias aí que quando fala o Pai, letra maiúscula, que refere ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, e adorarão o Pai em espírito. Esse espírito aí é o espírito do homem. Então, percebe que é o espírito com letra minúscula. O que é adorar em espírito? Adorar com consciência, adorar com entendimento, com razão. Isso que é adorar em espírito e em verdade. É você ter o racional, é você ter consciência do que está falando, é simplesmente dar uma lida, uma leitura dinâmica, ou você uma leitura panorâmica, melhor dizendo. Você dá apenas uma olhada, você não vai aprender a palavra de Deus, meu querido. A palavra de Deus ela tem que ser ruminada, ela tem que ser diligenciada. Não é simplesmente você dar uma olhadinha, é até bonito, mas se você não rumina, não aprende, não internaliza, não exercita, como que você vai aprender a palavra de Deus? Você tem que aprender de tal modo, quando alguém te questionar, você tem convicção do que está falando. E aí diz assim, mais uma vez, 23, João 4, 23. No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Você vai adorar pelo o Espírito de Deus, vai adorar o Pai. Você, na pessoa de Jesus, você adora o Pai. Observa no versículo 4. Diz assim, Deus é Espírito. Faz uma analogia entre lá João, 2 Coríntios 3,17, que diz, o Senhor é o Espírito. Aqui diz, Deus é Espírito. O apóstolo Paulo colocou lá o artigo definindo a fim de Espírito. E aqui, Deus é Espírito. Deus, aqui, o Senhor Jesus é Espírito. O Senhor é Espírito. Esse Espírito aqui com letra maiúscula, meu querido. Está referindo ao Espírito eterno, o Espírito criador dos céus e da terra, o Espírito criador de todas as coisas, o Espírito que criou os céus, a terra e tudo que existe, que criou o homem à sua imagem e semelhança. E ali houve realmente a participação humana de Cristo, não 2 ou 3 pessoas, porque Deus não divide em pessoas. Infelizmente, isso é uma grande heresia, e infelizmente as pessoas dividem Deus, botam Deus como um Deus composto, uma unidade composta. Deus é uma unidade absoluta, Ele é unidade na natureza divina e humana, não unidade composta em pessoas. Aí tira o absolutismo de Deus. Infelizmente, a Trindade ela tira o absolutismo de Deus, porque fala que Deus tem, no caso aí, é uma unidade composta, não é uma unidade absoluta. Eu conheço pastores que falam que Deus, né, é uma unidade composta e não absoluta. A unidade de Deus ela é absoluta, porque ela é composta de 2 naturezas, não de 3 pessoas. Então, querido, é muito importante que você aprenda. No versículo 24 diz, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu querido, peça o Espírito do Senhor, peça o Espírito Santo que abra a sua mente para entender a palavra de Deus. Vamos novamente fazer uma retrospecção, uma retrospectiva do que nós falamos lá em João, 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, ou seja, o Senhor, ali está falando a respeito de Jesus, o Senhor Jesus é
é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O versículo 17, 2 Coríntios 3, 17, diz isso. Só há liberdade onde há o Espírito Santo, queridos. E aí no João 3, no João 4, versículo 23 e 24, fala nos verdadeiros adoradores, que o Pai procura. E quando fala Pai na Bíblia, está dizendo o Espírito Santo, porque Ele é o Pai do Senhor Jesus, que gerou o Senhor Jesus. Mas Ele é o Pai criador de todas as coisas. Então, quando fala o Pai, você já está falando um título de alguém que gerou, ou que criou. Que Deus criou todas as coisas, Ele se tornou Pai de tudo. Pai e Senhor de tudo. E também gerou seu Filho do seu próprio sangue. O Senhor Jesus é gerado do próprio sangue de Cristo. Do próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, preste bem atenção, porque a mensagem, se você prestar atenção, você vai ruminando, você às vezes no primeiro momento você não entende bem, você faz os questionamentos, não é dúvida de duvidar da palavra, mas é a falta de entendimento. Quando você vai estudando a palavra, vai olhando para a cruz do Calvário, aí o Senhor Jesus vai fixar os olhos em você. Pedro, quando negou o Senhor Jesus Cristo, certamente quando ele olhou para a cruz do Calvário, o Senhor Jesus já estava olhando para ele. Quando você olha para a cruz de Cristo, quando você olha para a cruz do Senhor Jesus Cristo, ou para o Senhor Jesus Cristo, Ele já está de olhos em você, meu querido. Então, em nome do Senhor Jesus, faça isto, estuda a palavra de Deus. Mais uma vez nós aprendemos. Eu gostaria de dizer para os amados, todos os dias eu vou colocar um versículo chave, um versículo de destaque, toda a Bíblia em destaque. Mas se você desejar aprender a palavra de Deus, você vai ter todos os dias um versículo para você estudar. Acompanha, vão nos acompanhar, vão participar com a gente todos os dias, pede o Senhor Jesus Cristo. Todos os dias às 8 horas estou passando um vídeo sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. Juntos nós vamos aprender as Escrituras e gostaria que você fizesse os seus comentários, que você compartilhasse com outras pessoas. Esforce, meu querido, para todos os dias você passar essa mensagem, para outras pessoas. Juntos nós vamos pregar o Evangelho genuíno, o pleno Evangelho da verdade, o Evangelho do único Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo, me ajude em oração, ore por mim, porque eu estou sempre orando por vocês, por aquelas pessoas que eu não conheço, por aqueles que já creram e aqueles que ainda não creram no Evangelho. Porque tem muitas ovelhas que ainda não creram, estão fora do aprisco. Então, vou levar a palavra para eles, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente. Eu vou ministrar a bênção apostólica e tenho certeza, se você tiver com problema de enfermidade, o Senhor pode realizar essa cura na sua vida. E você sendo curado, por favor, faça o comentário que a gente vai sempre exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus Cristo sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e por todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo.